mesmo. E a Verinha tinha me ligado, quando ela me ligou, eu estava fora do país. Eu falei, Verinha, eu estou aqui, só vou voltar, não sei nem como que eu vou chegar e já vou viajar também. E ela, se não der para você começar a campanha, você encerra. Quando eu voltei de lá, fui para Goiânia e voltei de Goiânia com um problema sério de gripe, de um vírus que a gente pegou fora, que pegou todo mundo da família que viajou. E depois desse vírus eu peguei uma diarreia que eu fiquei 12 dias. Você só, o capeta tá furioso, olha o olho, faz com a mão do meio. Mas Deus é tão bom que eu ganhei 12 vidas para Jesus. Glória a Deus. O fim do ano começou uma vida, é verdade. E é assim que Deus faz. Se a gente for parar, se a gente for, paralisar os nossos atos, aquilo que Deus tem para nós vamos ficar em cima de uma cama, nos rendendo aos problemas, nos rendendo às enfermidades. E o que Deus tem para fazer, não só em nós, porque o Senhor Ele não quer fazer a obra só em nós. Ele quer fazer a obra nos que estão à nossa volta. Verdade, Deus. Aleluia. Eu costumo sempre falar que nós não fomos chamados para ser salvos, nós somos salvos porque nós fomos chamados. Então nós somos chamados desde antes da fundação do mundo, desde antes de existir o pecado, nós já tínhamos sido chamados. Então a igreja é um sonho de Deus. Deus sonhou com cada um de nós, cada uma. Deus tem propósitos, porque a gente sabe que Deus não faz nada por um acaso. Eu tenho reunião nesse horário, nesse dia na minha casa, só com mulheres. E a Verinha, quando ela me ligou, eu estava na igreja, você vê, eu senti, porque a gente tinha acabado o culto naquela hora e ia ter baião de 2 na cantina. E meu esposo falou, não, vamos lá, porque eu sei que você gosta de baião de 2, vamos lá ver. E eu sentei e abracei a bolsa e senti o celular tremer. Aí era a Verinha, olha, eu orei, Deus falou que é você. Ó, Verinha, tem que ser Deus mesmo. Eu não tinha mais tido contato com ela, porque eu fiquei ruim esses dias todos. E aí quando eu falei, depende do meu esposo. Aí quando eu falei para ele, ele falou, não, pai. Aí quando eu falei com as minhas meninas, a maioria, porque amanhã é feriado, não, eu ia aproveitar para viajar, eu ia aproveitar fazer não sei o quê, ia aproveitar fazer não sei o quê. Então vocês aproveitem para fazer o que vocês têm que fazer. Que eu vou fazer também, porque Deus está me mandando fazer. Amém. Eu sempre falo que o nosso Deus é um Deus perfeito, Ele é perfeito em tudo. E tudo que Ele faz é perfeito. E tudo que Ele faz tem um propósito. Sabe, às vezes a gente faz coisas que a gente fala, por que eu estou fazendo isso, né? Ou por que eu estou nesse lugar? Mesmo quando eu fui para essa viagem, eu ia para ficar na casa do meu filho. Meu filho não foi e eu fui. Aí tinha que ficar na casa de uma pessoa que, nossa, ela torceu demais. Eu tinha intimidade, mas de oração. Há 10 anos eu oro com ela. Aliás, ela aceitou Jesus no culto da Cacildinha. E depois de 8 anos que ela tinha se convertido, que ela foi me falar que no culto que eu tinha ministrado, ela falou a palavra, a roupa que eu estava, tudo, como ela aceitou o Senhor. E aí, ela tem 12 anos de conversão e acabei ficando na casa dela. Aleluia, Deus. E Deus é Deus assim. Nos primeiros dias eu falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque às vezes a gente não entende como que Deus faz. Porque o fazer plano é nosso, mas a resposta é Deus que dá. Aleluia. Às vezes coisas que você planejou meses, anos para fazer. E você fala, Senhor, mas eu programei tanto e o negócio saiu completamente diferente. E quando sai diferente, a gente tem que ficar atento. Sim. Porque a gente entende que Deus está no comando e no controle de tudo. E nós somos muito controladores, não somos? Muito. Nós mulheres não gostamos de controlar as coisas? Gostamos de controlar os maridos, os filhos, o serviço, o emprego, a casa, os empregados, tudo a gente gosta que esteja no nosso controle. Mas quando Deus toma o controle, não adianta. Não adianta. Nós temos que nos render e reconhecer que a vontade de Deus é sempre perfeita. A nossa muitas vezes é boa e agradável. Porque quem vai escolher algo que é ruim?
gente sempre escolhe o que é bom e agradável. Mas Deus escolhe o que é bom, perfeito e agradável. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Aleluia. E quando nós entregamos e confiamos nesse Deus que sabe o que é o melhor para nós, que sabe o que é o perfeito para nós, aí Ele vai agir da maneira dele. Porque eu sempre falo, gente, Deus é Deus, Deus não é gente. Acabamos de cantar aqui. Sabe? Deus não é gente, Deus é Deus. E graças a Deus que Deus não é gente. Jesus teve que vir como homem, como gente, para aprender a ser gente. Porque Ele veio nos ensinar a ser santos, porque nós éramos pecadores. Então Ele teve que vir ao mundo para aprender a ser gente, e nós, para morarmos no céu, temos que aprender a ser santos. Aleluia. Porque sem santificação ninguém verá Deus. E lá no céu não vai entrar coisa alguma impura, contaminada, estragada, com pecado, com ruga, com mácula, com qualquer coisa que seja. Então nós temos que entender isso, que Deus tem falado muito comigo a respeito da salvação, do que o Senhor, do propósito de Deus ter nos salvo. E infelizmente algumas pessoas acham que nós temos que ajudar Jesus a nos salvar. E Jesus tem me falado muito isso forte, que Ele já fez o que precisa de ser feito para nos salvar. A salvação não foi completa. O Senhor não pregou só um braço na cruz, Ele pregou os dois. Ele não pregou só um pé, foram os dois. Então Ele foi traspassado. Ele não derramou uma gota de sangue, Ele derramou todo o sangue. Então o sacrifício foi perfeito e foi completo. Agora nós temos que entrar nesse processo de santificação. Porque o processo de santificação vem depois da salvação. Ninguém tem como se santificar sem ser salvo. Então se você se considera salva, então agora você está nesse processo de santificação. E esse processo de santificação é algo que depende de mim e de você. Porque o santo já fez a parte dele. E se o santo habita em mim, então o que eu tenho que deixar manifestar agora? A parte santa que habita em mim. Porque nós somos triunfo, temos espírito, alma e corpo. O espírito nosso já está pronto. Por quê? Porque o nosso espírito, quando pecou, ele morreu. Então nossa parte espiritual estava morta. Mas agora ela está viva com o Espírito de Deus habitando nela. A nossa alma passa pelo processo de cura e libertação. Por quê? Porque onde estão nossas emoções, nossos pensamentos, a nossa vontade, e tudo isso a gente tem que passar por um processo muito grande de transformação. Porque se não transformar, nós vamos continuar sendo a mesma pessoa ferida na alma, a mesma pessoa melindrosa, a mesma pessoa cheia de vontade, a mesma pessoa melancólica, a mesma pessoa depressiva, ou até aquela pessoa, tem gente que é até exagerado, numa alegria exagerada, que a gente vê que é algo artificial. Por quê? Por causa de coisas na nossa alma que não foram ainda tratadas ou saradas. E o nosso corpo, ele tem que entrar nesse processo, porque nós não somos só espírito, não somos só alma, não somos só corpo, nós somos três. Então tem gente que cuida só do corpo, esquece da alma e do espírito. Outros cuidam só do espírito, esquece da alma e do corpo. Então nós temos que cuidar dos três. Então, irmãs, nessa tarde, quando a gente fala de descer à casa do oleiro, de ser vaso, o Senhor, Ele é perfeito no que Ele faz, e Ele nos fez de barro. Por quê? Porque o barro, ele é fácil de refazer, ele é fácil de ser quebrado, de ser moldado, de ser refeito. E muitas vezes, quando ele é refeito, ele não é refeito do jeito que ele era antes, não. Vocês já viram isso? Se você, eu pinto tela, eu já pintei várias telas iguais, porque a pessoa olha e fala, quero uma desse jeitinho. Não tem como sair daquele jeitinho, não é verdade? Então, eu creio que o oleiro, quando ele vai fazer o vaso novamente, é impossível sair igualzinho. Apesar de que o nosso Deus, tudo que Ele faz é perfeito. Mas o nosso Deus, Ele não muda, e nele não há variação de mudança. Mas nós precisamos ser mudados.
Porque é muito cômodo para nós ficarmos numa situação que a gente já domina. Estou falando homem e mulher no sentido direto, mas mais para mulher. Tem mulher que não gosta de mudar nem o estilo de roupa, não gosta de mudar o estilo de cabelo. Então, tem mulher que eu conheço há 20 anos ela tem o mesmo cabelo, da mesma cor, do mesmo jeito. O meu, quando eu cheguei aqui, a Damares vezes falou, já vi ela de cabelo preto, de cabelo loiro, de cabelo branco, de cabelo, sabe, comprido, de cabelo anelado, de cabelo liso. Por quê? Porque eu... Sem cabelo. Sem cabelo, fiz um prova. Fiquei 3 anos sem cortar o cabelo, um propósito meu particular com o Senhor. Quando acabou, todo mundo, que cabelo lindo, você não vai cortar não. Peguei a máquina e raspei a cabeça. Então assim, porque, queridos, se nós temos medo de mudança, a gente nunca vai sair do lugar. É verdade. A gente nunca vai sair. Já viram aquelas mulheres que não querem mudar de casa? Eu já mudei mais de 35 vezes. Eu tenho 37 anos de casada. Sabe, só de cidade eu já mudei acho que 5 vezes. Já perdi as contas, não sei. Mas eu não tenho medo. E aliás, cada mudança eu me divirto. Porque é o tempo das limpezas. Aí eu aproveito, porque a casa que a gente vai morar tem que limpar. Então eu já limpo. E já põe do jeito que quero, aí já pinto as paredes do jeito que eu quero, e já mexo no que eu quero, e aí o que está velho para trazer, o que pode jogar fora, já vai tudo pro lixo, né? O que cabe na casa eu já olho o que cabe, o que não cabe eu já vou dando para os outros, e vou sonhando. Eu vou sonhando já com as mudanças. Então, queridos, nós temos que entender isso, que quando o Senhor fala aqui para o profeta Jeremias descer, é algo que é profético para nós também. Vamos ler aqui. Jeremias 18. Jesus, Vamos lá. Pronto? Hoje no celular é mais rápido que no papel, né? No computador também, mas vamos lá. Palavra do Senhor que veio Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vamos ficar até aqui. Então, a gente confia nesse Deus, que nos criou do jeito que Ele quis, mas que tem o poder também de fazer tudo novamente. Ou a gente confia e crê que Ele tem sempre o melhor para nós, ou nós vamos ser a crente Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim e vou para o inferno assim. Porque tem pessoas que não querem mudança, não aceitam mudança, né? Quando eu falei do Senhor há muito tempo, eu era nova convertida ainda, e eu dando um testemunho, o meu irmão ele casou com uma mulher descendente libanês e ela não acreditava em nada. E eu sei que um tempo eu fui lá na casa deles e meu irmão tinha uma situação financeira tem ainda muito boa, e eu falando, contando alguns testemunhos para ela, falei assim: você acredita nessas coisas? Eu falei: não só acredito, como eu vi mudança. Eu falando de um rapaz que ele era homossexual, que ele se transvestia quando ele morava fora, filho de um desembargador em Goiânia. Quando ele ia para fora do país, ele se vestia de mulher e fazia as loucuras que ele queria. E quando ele voltava para Goiânia, ele era homem na casa do pai dele. E aí, quando ele se converteu, você olha para o rapaz assim, ele não tem nenhum trejeito, nenhum sotaque, nada. Casou, teve filho, parará. E ela falou assim: mas você acredita? Eu falei: não só acredito, como eu vi, sei que Deus pode fazer essas coisas. E ela me respondeu: pois eu não quero que Deus mude nada na minha vida. Não quero que Deus mude meu marido, não quero que Deus mude meus filhos, não quero que Deus mude meu casamento, não quero que Deus mude nada. Aí eu falei para ela: realmente Deus não veio para você.
Porque Deus veio para os que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos. Se você não se põe nessa condição, realmente Ele não veio para você. Entendeu, irmãos? Então nós temos que entender que há algo da parte de Deus, mas tem algo que é da nossa parte. Como eu vou querer salvação se eu não me considero uma pessoa perdida? Como, né, eu vou querer que Deus melhore algo na minha vida se eu acho que minha vida está perfeita? Então, irmãos, tem pessoas que são assim, são totalmente independentes do Senhor. Mas o Senhor, graças a Deus, que aqueles que são dele, Ele quer melhorar. Deus me livre, se eu ainda ficasse do jeito que Deus... do jeito que eu era antes de me converter. Porque ainda precisa de muita coisa. Muito. Não é pouca não. Ainda precisa de muitas coisas para Deus fazer na minha vida. Na minha vida que eu falo, na minha pessoa, no meu caráter, no meu jeito de ser, no meu jeito de agir, no meu jeito de falar, na minha, não vou falar personalidade porque Ele me deu, mas ela é aperfeiçoada pelo Espírito Santo, mas no meu temperamento. Porque imagina, meu marido fala, casei com a maranhense, uma maranhense que, né? Então assim, tem coisas, irmãos, que tem que ser no pau mesmo, desculpa a expressão, tem que ser bater no vaso e quebrar mesmo, porque imagina se fosse um vaso de aço. Não, a pancada tinha que ser muito grande para fazer uma amassadinha de nada. Deus é tão lindo que nos fez uma estrutura quebrável. Uma estrutura não apenas que quebra, mas uma estrutura que pode fazer novamente. Então assim, eu quero compartilhar algo com vocês. Eu tenho que segurar as duas coisas aqui, as três. Você já deixa para você, tá? Eu quero aquela mesa alta ali, pode ser? Eu quero. Eu sou alta, mesa baixa, com óculos fica difícil de eu ler. Isso. Aí. Aê! Aí dá no descarga. Não, aqui é melhor. Por causa do meu óculos também. Ele é multifocal. Se abaixa assim, ele sai do foco, aí ficou ruim. A gente que é alta tem esse problema com a luz e o óculos. Com a luz, e a luz então, que agora falar que eu tenho um negócio aí que eu não tenho, que é mentira. Né? Deus me fez assim e vai dar tudo certo. Estou querendo que Deus pode fazer. Bom, então vamos lá. O Senhor, quando Ele fala para Jeremias descer à casa do oleiro, Deus é assim, Deus é tão perfeito que tudo Ele nos dá um molde, Ele nos dá uma figura para que a gente possa entender o que Ele está falando. Imagina o Senhor falar de coisas que naquela época não existiam. Quando o Senhor falou, até mesmo com Jeremias, sobre um avião, ele falou um pássaro, né, com asas prateadas. Então, é um avião, sabe? Então tem coisas que Deus sabe que é mais fácil para nós entendermos usando exemplos. Tanto que Jesus, ele pregava por parábolas. E as parábolas, quando os discípulos não entendiam, ele dava a interpretação somente aos discípulos. Então hoje nós temos o Espírito Santo que nos dá a interpretação. Mas o Senhor ainda usa metáforas ou figuras para que nós possamos entender melhor o que Ele faz. Imagina Jeremias olhando ali, o oleiro na roda, né? Quem já viu aquela roda, né? Que ele fica ali com o pé e o negócio vai rodando e ele com as mãos ele vai dando forma. E o vaso, o barro vem mole, porque é com água que você vai moldando. E aí ele vai pondo água, o barro vai endurecendo, vamos pôr mais água. E hoje nós sabemos que tudo isso é uma analogia. A palavra é água, é espírito. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. Necessário que nós nasçamos da água e do espírito.
Então a água, ela lava, a água limpa, a água é a palavra, ela molda, né? Então o oleiro está ali e ele precisa da água para que o vaso tome forma. Não há transformação, querido, sem a palavra. Romanos 12:2, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso mente, ou do vosso querer, para que compreendeis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, ele vai aqui pisando na roda, e nós estamos numa roda. A roda é o mundo, mas nós estamos na mão do oleiro. Então, se o barro começa a ficar muito mole, a roda tem que ir mais rápido, a mão moldando para pôr no jeito. Mas se fica muito duro, se é bom pôr mais água, que é a palavra. E assim vai, mas a mão do oleiro não sai do vaso. Não pode. Não sai do vaso, não pode. Porque se sair, aí vira uma meleca só, sem forma. Né? Quando o vaso para a roda e o oleiro tira a mão, vira o quê? Uma massa informe. Então o Senhor vai dando a forma, vai ali, Ele sabe a velocidade que o barro precisa. Às vezes você pensa assim, Deus está agindo rápido. Não, Deus está agindo no tempo certo. Deus não vem antes nem depois. Tem um ditado do capeta que diz Deus tarda, mas não fala. Quem disse que Deus tarda? Deus nunca tardou, Ele sempre chegou na hora certa, porque Ele sabe qual é o tempo das nossas vidas. Então é a mesma coisa, sabe? Deus está agindo rápido. Não, querida, porque você está muito devagar. Então Deus está fazendo as coisas mais rápido, você fica mais esperto. E com outros, mas Deus está muito devagar na minha vida, porque você é muito ansiosa. Espera! Espera o tempo de Deus, porque no tempo certo vai acontecer. Mas aí tá bom, já recebeu a forma com a palavra, e agora você vai para onde? Para o forno. O forno vai esquentar. E o forno só aquece com fogo. E o fogo tem que ter a temperatura certa, porque senão o vaso vai rachar lá dentro do forno. Aí o que vai ter que acontecer? O oleiro vai ter que pegar aquele barro vai triturar ele, vai esfarinhar ele, vai jogar água nele de novo, vai fazer dele um barro de novo e vai começar a moldar de novo. Estão me entendendo? Então, irmãos, quando Deus criou o homem, quando Deus criou Adão, Deus criou Adão com a natureza do barro. Então Deus fez o homem do barro e soprou. Então quando Deus fez um boneco de barro para mostrar que a estrutura do homem é frágil. Deus não edifica nada em cima de estrutura humana, irmãos. Deus edifica em cima da rocha, que é Jesus Cristo. Mas em cima da areia, em cima do barro, tem como Deus levantar uma estrutura forte? A água vai vindo, o vento vai vindo, o que vai fazer? Vai só lavar aquilo ali. Mas na rocha pode vir vento, pode vir água, pode vir o que for, que está firme na rocha. Então, o Senhor fez Adão um boneco de barro, mas ele soprou a sua própria fôlego de vida. E ontem eu estava no carro com meu esposo e a minha neta de 6 anos, e a gente estava compartilhando alguma coisa, e aí falando do anticristo, como que ele ia morrer, eles falaram, tem alguém mais forte do que Jesus? Não. E o diabo, ele é forte, mas Jesus é mais forte que ele. Eu falei, é tanto que o Senhor, com o sopro da boca dele, o anticristo vai morrer. Então assim, o mesmo sopro que trouxe vida, o barro, é o mesmo sopro que vai matar o anticristo. Então, irmãos, Deus é Deus de vida e de morte. Ele é Senhor da vida e da morte. Quem somos nós para questionar alguma coisa com Deus? Então, em primeiro lugar, a nossa natureza em Adão, ela é pecaminosa. E fomos feitos no barro. No barro tem impureza? Tem impureza. Estou falando Adão já depois de ter pecado. Porque Adão não foi criado pecador, ele foi criado perfeito. Mas ele escolheu pecar. Então, tem gente que fala, eu quero ter uma conversinha com Adão, eu quero ter uma conversinha com ela, eu quero ter uma conversa com Deus. Eu falo, Deus, se fosse eu que estivesse
lá, eu tinha feito talvez até pior que eles. Não é? Porque a natureza é a mesma. Quando eu compartilhei que o ex-manico do parque havia se convertido, tem uma pessoa que ficou tão escandalizada que ela falou assim, mas não acredito. E ele vai para o céu. Claro que vai, igual tu Vai. vai. A conversão dele foi genuína. Mas como ele matou tantas mulheres, fez o que fez com elas? Eu falei, Não é problema meu, não. essa é a salvação do Senhor. E eu falei assim, por que você se acha mais merecedora do que ele? Eu falei, a sua natureza era igualzinha dele, pecaminosa. A nossa natureza, irmãs, igualzinha. Natureza pecaminosa. Agora ele deu vazão, deu lugar, sei lá se foi problema de alma, problema de criação, porque a gente quer pôr culpa em alguma coisa. Sabe, não me interessa de quem foi a culpa, se a gente for olhar, está lá em Adão, está lá no pecado. A culpa está no pecado. E o cara pecou e continuou pecando e fez o que fez com aquelas mulheres. Mas se arrepender, minha querida, está salvo. Entender que sangue é esse? Que sangue é esse que não escolhe o pecado? Nós que somos assim, olha, eu perdoo. Quem que já antes de casar ou depois de casado, mas não vai me trair não, porque traição não tem perdão. Se você não casou ainda, pelo amor de Deus, não fale isso, porque você vai ser provada. Eu falava, ó, aceito tudo, menos traição. Nem crente eu era, pois passei por um processo de... Graças a Deus, né? Então, irmãos, vamos lá. Em Adão, a nossa natureza é pecaminosa, é de barro, é uma estrutura impura, porque no barro ele tem impurezas. Ninguém pega um barro lá perfeito, ele tem pedregulhos, ele tem palha, ele tem sujeira, tem inseto, tem bicho, Mas se você for olhar, queridos, quando você olha os elementos que tem na Terra, os elementos químicos da Terra, são os mesmos elementos que nós temos no nosso corpo. Isso para provar que nós somos da mesma estrutura. Somos feitos do pó e ao pó tornaremos. Então, essa questão do nosso corpo está resolvida ou não está? Está resolvida. Agora, eu preciso de disciplinar o meu corpo. O meu corpo que me leva ou para pecar ou para me santificar. O meu corpo que me leva para ir para a igreja ou para ficar deitado na cama. Se o meu corpo fala assim, Cláudia, pelo amor de Deus, estou aí fraca, fica quieta, vai descansar. A carne não converte. E a carne está sempre reivindicando o melhor para ela. Comer, beber e descansar, viajar, não é verdade? Nossa, nesse calorão, eu falei, que vontade de ir para uma praia, mas não quero essas de São Paulo, eu queria ir para o Nordeste mesmo, tem bastante vento, bastante sol, porque eu amo isso. Então, irmãos, nós temos que entender que o nosso corpo, ele tem reivindicações, mas que muitas vezes ele vem contra a nossa alma e vem principalmente contra o nosso espírito. Qual o corpo que gosta de ficar orando, jejuando e de joelho? Não quer. Não quer. Uns até conseguem, por disciplina, já estão mais adaptáveis a fazer isso. Mas quem não tem disciplina, não consegue. Não consegue jejuar um dia, principalmente hoje em dia, porque jejum só vale se for de 21 dias para cima, nunca vi isso. Quando a gente jejum um dia só, a gente fica até assim, com a consciência pesada, será que Deus aceitou esse jejum? De um dia só. Por quê? Porque, sabe, começa a virar um modismo espiritual, irmãos. Deus, Ele conhece o nosso limite. E tem coisa que Deus vai falar assim, eu te quero 3 dias de jejum. Ele mesmo vai te dar estrutura para isso. Mas se a gente vai, porque todo mundo está fazendo, aí é porque cada um tem uma estrutura diferente, de suporte diferente. Então, irmãos, nós temos que saber isso, que a nossa natureza em Adão é barro e é pecaminosa. Mas a nossa natureza em Cristo é rocha, é pedra. É pedra. Pedra é fragmento da rocha. Então, em Cristo, nós também estamos
firmes e temos o mesmo elemento da rocha. Então, nós, desde o princípio, nós temos que entender algo que a gente vê desde o começo. Quando Lúcifer pecou, ele caiu. E ele caiu aonde? Na Na terra. Na terra. A terra ainda era sem forma, se tornou sem forma e vazia. Então, não vou entrar nesse detalhe, mas houve um cataclismo quando ele caiu na terra. Então, Lúcifer era um querubim ungido que ele tinha acesso tanto ao jardim do Éden quanto ao céu. Ele tinha acesso, tinha livre acesso. E quando ele pecou, ele foi cair na terra. Na terra. Então, irmãos, desde o princípio a gente vê o diabo tentando, edificar algo na vida do homem. E Deus construindo algo, edificando algo que é eterno. As edificações do diabo, elas não são eternas. Verdade. Aliás, são totalmente perecíveis. Às vezes duram um pouquíssimo tempo. E são enganosas, porque o homem acha que vai durar a vida inteira. Não vai. Não vai. Uma hora a casa vai cair. Uma hora aquela estrutura vai ruir. Uma hora algo vai acontecer. Então, irmãos, não fica olhando fulano ou ciclano ou beltrano, porque a tendência hoje em dia nossa é olhar os políticos, é olhar não sei o quê, né? Hoje está acontecendo o que está acontecendo, e ele não está sendo julgado, ele já foi julgado. Então, irmãos, deixa Deus fazer o que tem que fazer. É Deus que estabelece reis, que remove reis, toda a autoridade é constituída por Deus. Então, ou nós cremos como igreja que Deus está no controle dessas coisas, ou então a gente vai ficar com ódio do B, do C, do nosso país, da política, da justiça, porque nós já somos cheios de justiça própria. Imagina se a gente estivesse lá e quisesse fazer a nossa justiça. Né? Então é a mesma coisa, tem gente querendo tomar o lugar do Moro, mas tem gente querendo tomar o lugar de Deus. Sim. Quantas pessoas querem tomar o lugar de Deus? Achando que Deus está sendo injusto. Poxa, peraí. Peraí. Quando eu tinha uma tia freira, e eu tinha uma irmã, tenho essa irmã, e essa minha irmã era muito ligada nessa minha tia. E ela considerava mais essa minha tia como mãe do que a minha própria mãe, na vida dela. E essa tia minha morreu com 51 anos de idade num acidente. E a minha irmã ficou revoltadíssima. E ela falou assim: por quê? Tanta gente ruim para morrer e Deus permitiu que minha tia... Eu falei: opa, você não tem direito de se achar mais justo do que Deus. Você não tem o direito de julgar algo que você não é capaz de julgar. Então, irmãs, às vezes a gente fica nessa posição de achar que a nossa justiça é melhor, de achar que se a gente estivesse no lugar de Deus, a gente faria melhor do que Ele, de achar que nós somos mais santos que Ele. Ai, como? Ai, você vai naquela casa. Gente, quando eu era espírita, tinha crente que nem na minha calçada passava. E Jesus foi lá comer com os pecadores. E tem crente hoje em dia que fala: você sabe? Olha, espírita, cuidado, hein? Cuidado, tem que ter cuidado comigo. Porque eu vou com o maior, eu vou com o general. E o maior dela lá já está amarrado. Então, irmãos, nós não podemos inverter as coisas. Nós não podemos anular o poder de Deus e achar que o poder do homem é maior. Só Deus é o Todo-Poderoso. Só Deus é o Todo-Poderoso. O diabo tem poder, mas ele não é o Todo-Poderoso. Só Deus é Todo-Poderoso. Só Deus é onipresente. Só Deus pode estar em todos os lugares. Só Deus é onisciente. Só Deus pode ler os nossos pensamentos. O diabo pode sugerir, mas Deus é que conhece os nossos pensamentos. Ele conhece todos os nossos pensamentos. A palavra ainda nem nos chegou à boca, o Senhor já os conhece todos. Então, irmão, nós temos que entender isso. As construções antigas, elas eram feitas de quê? De barro e pedra. De barro e pedra. Então o diabo começou a construção dele lá em Babel. Lá em Babel, terminou na Babilônia. Vai terminar. Se você for ler a Bíblia toda, em Gênesis houve uma construção, que foi a Torre de Babel. E lá, em
Apocalipse diz o quê? Que a Babilônia vai cair. Vai cair. Então, irmão, não somos nós que vamos derrubar. E não somos nós que temos que achar que a Babilônia é a igreja católica. Não, tem muita igreja evangélica que já se tornou Babilônia. Faz tempo. Porque o espírito da Babilônia é o espírito do poder, é o espírito da glória, é o espírito da soberba, de querer subir mais. Então nós vimos que o Senhor havia dado uma ordem, o povo se espalhar, multiplicar, encher a terra. Aí o que o povo falou? Lá em Gênesis 11, eles falaram, não, vamos juntar aqui, a gente vai fazer uma torre, e a gente vai subir nessa torre, e nessa torre a gente vai ter contato com os astros, com o sol, com a lua, e vamos conhecer as coisas ocultas. Presta atenção aqui, querido. As coisas ocultas, o mistério de Deus é revelado apenas à igreja. A igreja. Então tem muita gente, já vi pastores, profetas falando, a Bíblia tem numerologia. Não, a Bíblia tem números. E o Senhor tem a significado nos números. Mas se você for estudar a numerologia para entender a palavra de Deus, você está pegando o caminho errado. Você tem que ler a palavra de Deus para você entender qual o significado dos números da maneira que Deus usa. Deus usa, porque cada significado é espiritual. É espiritual. O diabo quer levar o homem para o misticismo, mas Deus quer nos trazer para o espiritual. Deus quer trazer revelações que o místico não entende. Então, nós temos que sair desse lugar do misticismo, nós temos que sair desses lugares de achar que tudo que é espiritual é de Deus. Não é. Porque Deus só nos usa no espírito. Não, Deus me usa no espírito, me usa na alma, me usa no corpo. Mas Ele usa primeiro no espírito. Mas o que Ele está falando no meu espírito tem que vir para a minha alma, que é a minha mente. Eu tenho que pensar. Então, se fica só no espírito, como que eu vou revelar para vocês? Como que eu vou falar para vocês se não vir para a minha mente, para a minha memória, para o meu raciocínio? Para tocar nas minhas emoções. Não é o contrário. Se eu vou ministrar e o Senhor quer me usar na unção, e tem gente que acha que unção é emoção. Entendeu a diferença do misticismo? Místico é assim. Ele acha que Deus só está usando se você arrepiar, se você chorar, se você sentir algo tão maravilhoso. Entendeu? E acaba sendo místico, porque não é a alma que tem que receber a informação primeiro. Primeiro tem que cair no meu espírito. Aí aquilo, poxa, caiu como vida. Claro que aí a minha alma é tocada. Claro que aí eu vou ter vontade de chorar, ou de rir, ou de me aquietar, ou de, de entender Deus como o Senhor é perfeito. E aí o meu corpo pode se manifestar, batendo palma, ou ficando quietinho. Mas porque nós somos triúnicos. Então nós temos que saber que Deus, ele vai agindo. Quando o homem tenta construir algo que não é a estrutura de Deus, Deus derruba. Deus derrubou a Torre de Babel. Por que Deus não quis? Porque não era o propósito de Deus, era o propósito humano. O homem construiu lá a torre de barro e foi. E juntou, e todos falavam a mesma língua. E o Senhor mesmo falou, se nós não confundirmos esse povo, eles vão conseguir alcançar o que eles querem. Porque havia uma unidade. E hoje nós sabemos que Jesus vai voltar quando a igreja estiver unida. Mas não é unida. Uma vez um irmão falou assim, pastor, então vai ter que ter um só pastor, uma só igreja. Não vai caber todo mundo. Eu falei, querido... Alô, menos, desce daí. Sabe? Porque nós temos que entender que essa unidade é no Espírito. Há um só Deus, um só Espírito, uma só fé, um só batismo, uma só palavra. Entendeu? Então, irmãos, nós temos que saber disso, que o espírito babilônico é o espírito de Lúcifer. Qual foi o pecado de Lúcifer?
ele quis ser como Deus e falou que ia construir o quê? O império acima do trono de Deus. Caiu de lá, o povo foi feito. Então, irmão, esse espírito babilônico é o espírito da soberba, é o mesmo que estava em Lúcifer. Depois do dilúvio, acho que eles ficaram meio traumatizados. Poxa, 40 dias, 40 noites, tudo inundou, então vamos subir, né? Vamos fazer algo mais alto. E construir a torre. Só que a torre, pronto, Deus foi lá e confundiu. Então, irmãos, nessa construção da torre, nós vimos eles construindo uma torre de barro, de tijolos. E naquela época a construção era de pedra. Pedra com argamassa. Os templos faraônicos eram tudo feito de pedra. Tijolo é estrutura humana. Então saiba disso. Tijolos vem falar daquilo que é construído pelo esforço próprio. Quando eles ficaram escravos no Egito, eles ficaram fazendo o quê? Amassando o quê? Para fazer uma construção para quem? Para Deus? Não, para Faraó. O diabo. O diabo. E quantas vezes, irmãos, nós ficamos crentes, salvos, lindos, já lemos até a palavra, e estamos lá amassando lá o diabo, sem sair do lugar, porque achando que esse lugar é que é bom, porque aqui está difícil, mas pelo menos tem alho, tem cebola, tem pepino. Está difícil, mas pelo menos a gente tem um saláriozinho. Está difícil, pelo menos a gente tem onde morar. Está difícil. Vocês estão entendendo? Então, Deus quer que a gente avance. Não estou falando de riqueza não, irmãos. Também tira essa coisa de riqueza, porque isso é o sofisma do diabo que veio para mudar, sabe, a concepção de bênção, de prosperidade com dinheiro. Não tem nada a ver. Quando o Senhor fala de dinheiro lá em Coríntios, do dom da riqueza, a riqueza é um dom, mas há um propósito de Deus. Deus dá o dom da riqueza para a pessoa contribuir para a obra. Quer ver um que tem o dom da riqueza? O dom da caridade. Ele dá 90% do que ele ganha para a obra missionária e vive com 10%. E ele fala que ele não tem, porque quanto mais ele dá, mais ele recebe. Então ele constrói templos, ele investe na obra missionária, ele dá tudo. Ele nem pega os 90%, nem passa na mão dele. Então, irmãos, isso é dom de riqueza. Hoje em dia a gente vê pastores arrancando a testa das mulheres para poder. Poxa, sabe, gente que não tem noção de vender tudo, vender cama, vender os móveis, ficar com o colchão no chão. Esse dia meu esposo viu uma entrevista de uma, sem nem um dentinho na boca, ou tinha uns 3 só, sei lá. Por enquanto que ela estava desdentada. E ela falando para a repórter. O repórter perguntou: você se considera uma mulher próspera? Sou muito próspera. A repórter falou: por que você não arruma os seus dentes? Ela falou: não, porque eu sou próspera, porque ao invés de eu arrumar meus dentes, eu dou tudo para a igreja. Vocês estão entendendo? Sim. Sabe? O diabo ele tem tentado deturpar as coisas de Deus, as bênçãos de Deus. Aí a gente olha e pensa assim: nossa, fulano está passando na prova, Deus não pode deixar ele enriquecer não, porque, olha, vou contar algo para vocês. Muitas vezes a prova é a pessoa ficar rica. Não é a pessoa ficar pobre não, porque eu conheço muito pobre, que olha, vai com o único dinheirinho que tem para a igreja, junta o dinheirinho para pagar ônibus, junta o dinheirinho para dar de oferta, é fiel no dízimo, se ganha R$10, R$1 já separa para dar de oferta. A prova maior é quando você está rico. Quando você dá R$10 de dízimo, ou R$100 de dízimo, ou até 150, você está ganhando 1.500, vamos supor. Até aí, ainda vai. Mas quando você tem que dar 10 mil, aí a pessoa fala assim: não, peraí, não, agora eu sou empresário, e o empresário tem que descontar outras coisas. Quando eu era assalariado, eu dava no bruto. Por que agora que Deus dá mais eu não posso? Sabe por quê?
Porque tudo que vinha já vinha descontado, porque nem o governo ele acredita na gente, que a gente vai ser fiel. Imagina se o governo descontasse a parte dele, se o INSS não descontasse a parte dele. Você acha que quando você recebesse seu salário, você ia tirar os 30% do um do outro? Não, ele já arranca de primeiro. Aí o dízimo você quer negociar. É o dízimo, você acha que não, agora, peraí, agora a gente tem que repensar, porque afinal de contas o dinheiro não é só meu. Por isso que a Bíblia fala, não faça sociedade comigo. Porque até crente não está entendendo mais essas coisas, porque tem outra doutrina maligna aí falando que não precisa dar dízimo, não precisa dar oferta. Presta atenção, o diabo tem estratégias. E as estratégias dele sempre é para destruir a igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É contra a igreja. E o diabo sempre quer destruir a igreja. Então, se ele tirar o dízimo e as ofertas da igreja, como que a obra vai crescer? Não vai crescer. Vocês estão aqui, mas aqui tem que pagar aluguel, tem que pagar luz, tem que pagar água, tem que pagar um lanche, tem que pagar, sabe? Porque a obra exige, infelizmente, irmãos, a obra exige dinheiro. Entendeu? Então, aí o que o diabo faz? Não, esse negócio é lá da lei, vocês não estão mais na lei. Mas eu quero te dizer algo, queridos. Abraão, ele antes de existir lei, ele deu o dízimo de tudo que ele tinha para quem era Melquisedeque. Então ali, ele deu, não tinha lei ainda. Ele ganhou a guerra, os amalequitas, pegou todos os despojos, pegou tudo que ele tinha, pegou o dízimo de tudo e entregou para Melquisedeque, um sacerdote que apareceu que ele nem conhecia, porque Melquisedeque não tem religião, é um sacerdote que é o próprio Senhor, que não tem descendência, não tem início nem fim, é a própria representação do Senhor. Então, irmãos, nós temos que entender essas coisas. Sabe, tudo que está, eu sempre falo, querido, alguma coisa que está fora da palavra, fica com a palavra. Não começa a inventar coisa, não. Não começa a falar, hoje não é bem assim, não. Sabe, meninas que estão namorando e já fornicam dentro da igreja. Não, o negócio hoje não é assim, não. Senão a gente nunca vai casar. Então, filho, vai solteira do céu, santa, do que se fornicar com qualquer um, se encher de demônio, ainda de doença, de problema na sua alma. Mas, hoje em dia, é assim, e nós escolhemos as nossas escolhas. E foi, irmãos, a Babilônia, naquela época, tinha uma torre lá, de mais de 200 metros de altura. Então, aquele espírito de grandeza. Jardim suspenso da Babilônia. Por que tinha que ser suspenso? Porque tudo era para o alto. Então, esse espírito de grandeza, querido, entrou também nas igrejas, de mamona dentro da igreja. Então, a pessoa quer, esse é síndrome de Lúcifer. Então, cuidado com aquilo que você quer edificar e que Deus não está nesse negócio. Vai orar, vai buscar do Senhor, que estrutura é essa? Faz em cima da estrutura certa. A estrutura é a palavra. Jesus é a palavra. E Ele está desde o princípio. Ele sabe, Ele é o maior construtor. Então vamos fazer em cima daquilo. Deus começou a construção dele lá em Abraão. E vai até a Nova Jerusalém. Deus fez aliança com o homem. E fez uma promessa para Abraão. Nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então, ele foi separado. Ele recebeu o título de o pai da fé. Um homem de fé, porque ele creu sem esperança. Contra a esperança. Ele foi contra a esperança, ele foi contra o corpo físico dele, ele foi contra o corpo físico da esposa, ele foi contra tudo. O corpo dizia, olha, ela tem 100 anos, não funciona mais. A mulher, ó, você já tem 90, nem costume de mulher você tem mais. Mas ele foi contra a esperança. Então, irmãos, o que está indo contra a sua esperança? Porque nós queremos aquilo que a gente pode, como eu falei, pegar, tocar, mudar, manipular, fazer do nosso jeito, mas e aquilo que vai além disso?
E aquilo que vai além do que você possa entender. Entender. Porque não foi só contra a esperança. Ele foi contra algo que Deus prometeu a ele, que a descendência dele seria como estrelas do céu e areia do mar. Aí Deus pega, dá um filho na velhice, e quando o menino está lá com 8 anos, Deus pede o menino em sacrifício. Ele pensa, peraí, ele pensou? Ele me deu, né, mas... Ele falou, não, eu creio. Ele sabia o parceiro de aliança que ele tinha. Ele sabia que se Deus prometeu, ele iria. E ele foi lá e entregou o filho. Quando ele foi imolar, o Senhor falou, não faça isso com o seu filho. Deus, às vezes, ele espera. Deus conhece a nossa fé, mas nós precisamos de entender o nosso limite de fé. Quantas vezes a gente cantou, né? Cada vez que a minha fé é provada. E aí, você vai cantando, aí quando Deus começa a provar, Você não quer mais. você não quer mais. Mas é isso, irmãos. Quando Deus provou a Abraão, Deus provou naquilo que era a promessa. Então, o que Deus está te pedindo? Entrega. Deus te mandou descer, então desce e deixa eu te quebrar. Vai. Eu estou falando aqui, mas ele está me quebrando também, irmãos. Porque a gente quer, sabe, uma estrutura sólida é só na rocha. Não adianta a gente fazer edificações aqui na terra e achar, sabe, às vezes a gente pensa assim, ah, Senhor, se o Senhor salvasse o fulano, aí você fala o nome de alguém da tua família, que você, se eles for salvo, olha o resto da família ali atrás. Eu já falou, já ensinou isso para Deus? E às vezes a gente está ensinando isso para Deus. Aí Deus vai lá e pega o menor insignificante e salva primeiro. E aí? Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Porque Ele não pensa como nós pensamos, não é assim? Que diz? Os pensamentos de Deus. A gente gosta de recitar, né? Os versículos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Porque os pensamentos de Deus, né? Os caminhos de Deus são mais altos e elevados do que o nosso. Então, pronto. Pronto. Então, o que nós pensamos que é, muitas vezes não é. Então deixa Deus pensar por nós. Senhor, eu quero os teus pensamentos. Pensamentos de paz e prosperidade. Porque é Ele que vai dar um fim. É Ele que vai levar a paz e a prosperidade aos nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos muitas vezes é de angústia e de ansiedade. Não é assim? Não é? Você começa a pensar, você começa a ficar ansiosa. Às vezes você nem está pensando. Às vezes você está ali, igual a Constância. Parada, quietinho. E aí, às vezes nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente está tão parado. Não estou falando do caso dela agora, mas às vezes a gente fica assim, o que você está pensando? Pensando em nada. Já viu? Às vezes o marido tem mania de perguntar isso, né? Você está Você pensando, está você está longe? né? Você está pensando, você está tão longe, você está pensando em... Não, estou pensando em nada. Ah, não está pensando em nada? Pensa quem? Esse pensamento, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado também. Porque às vezes a nossa mente fica tão passiva e o diabo vem, passa um pensamento relâmpago, igual uma flecha. E sem mais nem menos a gente fica ansiosa. Sem mais nem menos a gente fica irritada. Sem mais nem menos a gente fica angustiada. Sem mais nem menos a gente quer levantar e fazer alguma coisa. Entendeu? Não resta desespero. Como eu falei, ele não lê o nosso pensamento, mas ele influencia. Então, irmãos, por causa dessa estrutura, então nós temos que saber que as construções faraônicas, ele queria barro para construir e misturava com palha. Palha é esforço. Primeiro ele dava a palha, depois ele falou, não, nem a palha eu não vou dar não, porque Moisés está querendo sair com o povo, porque está muito folgado. Então agora até a palha eles vão ter que pegar também. Então, às vezes, irmãos, quando nós estamos na postura que Deus já está falando, Deus já está requerendo algo de nós, e a gente já está entrando na posição para fazer, e aí o inimigo vem e fala, peraí, você está muito folgada, peraí, vamos aumentar essa carga sua aí. E o diabo vem com tudo. Aí tem mulher que fala assim,
Aí vem o misticismo. Ah, porque eu não vou, porque vem a retaliação, e meu marido é crente, meus filhos ainda também. Aí vem essa retaliação, o que eu vou fazer da minha vida? Entendeu, queridos? Nós temos que entender que ainda o esforço que o diabo está querendo mostrar para você seja grande, Deus é muito maior. Porque Deus, quando tirou eles de lá, Deus tirou eles com saúde, ricos e com tudo que eles podiam levar, eles levaram. Nem a unha ficou lá no Egito. Nada. E eles foram. E foram para um lugar que eles não iam. Um lugar onde ninguém fica andando, ainda mais 40 anos. Mas Deus é ensinando a depender. Muitas vezes, irmãos, nós estamos lá, passando barro, demorando. Você fala, Senhor, por que a promessa ainda não aconteceu? O Senhor fala, porque o vaso ainda não está pronto. Calma, que quando o vaso estiver pronto, ele vai conter o que eu tenho para derramar dentro dele. Se o vaso não estiver pronto, ele vai rachar e vai desperdiçar. Sim. Se o vaso estiver de boca para baixo, pior ainda, não vai reter nada. Entendeu? Então o vaso tem que estar pronto para receber o que Deus está pondo. Então, se rachou, vai quebrar de novo, vai fazer tudo de novo. Mas nós temos que entender que nós não estamos na mão de qualquer um. Verdade. Nós não estamos na mão do diabo. Tem muito crente achando que está na mão do diabo. O diabo não tem poder de pôr a mão em nós. Nós não estamos na mão dele, nós estamos na mão do oleiro, na mão daquele que é misericordioso, na mão daquele que sabe qual é a nossa estrutura, que sabe até onde nós podemos suportar. E quando a gente não suporta, é ele que vem juntar os caquinhos com a gente, é ele que vem nos amparar, porque ele diz que nunca nos desampara, que nunca nos deixará. Então nem na hora que caiu tudo, que ruiu tudo, você está lá achando que você está sozinha juntando os carros. Não, o oleiro está lá, fala, é meu, esse cisco aqui é meu. É o próprio oleiro que está juntando. Ele capa tudo e faz tudo novamente. Porque ele é longânimo, misericordioso. Ele não tem o amor, ele é o amor. Ele não tem o poder, ele é o Todo-Poderoso. Ele não tem a alegria, ele é a alegria. Isso faz parte do caráter dele. É o caráter dele, o caráter dele é santo, o caráter dele é amor, o caráter dele é paz, o caráter dele é alegria, o caráter dele é poder. Esse é o caráter dele, é longânimo, misericordioso. Ele não tarda em irar-se conosco. Ele é longânimo, ele é amoroso, ele é compassivo, misericordioso. Quando a gente já está querendo jogar tudo pro alto, chutar a barraca junto com quem estiver dentro da barraca, o Senhor está lá, sabe, falando, vem cá, nos acolhendo, nos entendendo, nos moldando, sabe, fala, peraí, eu só estou tirando um cisquinho. Não está doendo tanto. Peraí, você é um vaso, por que você fala que essa alça aqui não podia ser assim? Ah, era melhor sem a alça, então por que não pôs outro do outro lado também? Porque a gente é cheio de dar opinião para Deus. Gente! Né? Deus falou, o oleiro, quem é o vaso para olhar para o oleiro e falar, ô oleiro, não gostei. Põe a alça. Entendeu, irmão? Nós temos que confiar na vontade de Deus. Ô, glória. Sabe? Então nós somos pedras. Nós não podemos, vou parar por aqui que já está tarde, né? Você até esqueci de cantar, até que hora vai, se for eu emendo aqui com o culto e já é. Mas nós temos que entender que essa estrutura de barro, nós não podemos ficar escorando nela, não. Nós não podemos ficar escorando nela, nós não podemos ficar assim, não tenho vontade de bater, que a gente olha para mim, mas você sabe, né? A carne é fraca. É ficar no pecado e descarnar. Você entende esse versículo? Você entende quando Jesus disse que a carne é fraca? Jesus estava já
lá sendo condenado, ele tinha acabado de ser traído, ele tinha acabado de fazer a ceia com os discípulos, tinha acabado de levar sobre ele os pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Levou 3 discípulos com ele, falou: vamos aqui, vamos vigiar, vamos orar aqui. O Senhor ficou lá em agonia, voltaram, os discípulos dormindo. Peraí, vocês não vão de vigiar 1 hora só comigo? Foi lá, orou de novo, quando voltou eles lá dormindo de novo, por 3 vezes. O Senhor falou: vigia, porque a carne é fraca e o Espírito está pronto. Mas ali o Espírito é o próprio Senhor Jesus. Não é vigia, você vai cair. Né? Agora tem crente que a carne é fraca. Carne é fraca mesmo, filho. Dá um lugar para ela, pra você ver onde você vai. Prostituição, no roubo, na mentira. Fica alimentando essa carne. Se a carne é pó, e ao pó tornará. E a Bíblia diz que a serpente ia comer do pó da terra. Então, cada vez que nós entramos na carne, nós estamos alimentando quem? A serpente, o diabo. O diabo, dando comidinha para ele. Porque ele fica requerendo comida todo dia. Porque ele come do pó, ele come a nossa carne. E ele quer comer de 3 E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne pecam. Então, temos que tomar cuidado com isso. Vigia. Vigia, disciplina, porque a carne, ela reivindica das coisas da carne. Ela reivindica das coisas da terra. Ele reivindica daquilo que é confortável. E muitas vezes, irmãos, fazer a obra de Deus não tem conforto nenhum para a carne. Não tem. Não tem. Ah, está muito quente, eu não vou para reunião. Ah, choveu, não vou mesmo. Ah, está muito frio, não dá para eu ir. Ah, não é assim? Por quê? Porque acha que fazer a obra de Deus não requer sacrifício, requer sim. Salvação não, é de graça. É de graça. Mas edificar, qualquer coisa que você vai edificar, requer esforço, irmãos. Pensa nisso até para o diabo. Eles estiveram lá, tem que ficar lá trabalhando, amassando barro de dia e de noite. Aí para o Senhor você fala: não, estou na graça. Não, o Senhor não quer isso, não quer sim. Eu estou aqui suando em bicos. Por quê? Porque está calor. Agora vai falar que não? Há um esforço sim, há sabe, um levantar nosso e falar assim: olha, carne, não sou escrava sua não, você é minha escrava. Você vai. Quantas vezes eu fui escrava do pecado, né? Quantas vezes minha carne me levou para lugares que eu achava o máximo. Carnaval, prova 3 dias, 3 noites, matinê, os gritos, os berros, tudo que tinha eu ia. Poxa, aí eu me converto, aí quero ficar descansando? Não tem como. Não tem como, não dê lugar para a sua carne. Amém. Porque no dia que Davi resolveu ficar lá descansando, 3 horas da tarde, acordou 3 horas da tarde. Não tirando a frente. Sabe lá como ele foi para a janela? Talvez foi até pelado, porque naquela época, né? Pelado. Parar na janela e ver uma mulher tomando banho. Ah, eu aqui, olha lá. Não é hoje. Pronto. Eu sou o rei, posso qualquer coisa. Deu lugar para a carne. Porque o lugar dele não era ali. Ele era soldado. Ele tinha que estar na guerra. Trabalhando. Tanto que quando ele quis construir o templo, o Senhor falou: não, você é sanguíneo, você é homem de guerra. Quem vai construir é o seu filho. Salomão vai construir o templo para mim, você não vai construir. Então, irmãos, nós temos que entender isso. Hoje em dia o diabo tem colocado isso na cabeça das pessoas. Que fazer a obra de Deus não requer esforço nenhum. Requer esforço, requer dinheiro, requer tempo, requer disposição, requer saúde, entendeu? Só que a gente tem que resistir a essas coisas. Tem que resistir a essas coisas. Eu já fui ministrar, eu morava no Guaratinguetá, meu marido eu internei, saí, internei na 4ª, na 5ª eu recebi alta. Meu esposo interna na 6ª, com cólica de rins. E na 6ª à noite a gente ia ministrar um encontro aqui em São Paulo, 6ª, sábado e domingo. Ele falou assim, eu falei: não vou ligar lá e vou falar para o pastor, imaginando para 100 pessoas. E o Beni falou: não. O esposo falou: não vai adiantar nada você ficar aqui comigo. Você vai, ministra o encontro e eu fico aqui.
E o encontro, eu ministrava uma parte, ele ministrava outra. Aí eu liguei urgente para o pastor, tem alguém aí disponível para me ajudar? Aí foi uma pessoa, na época a gente ministrava 10 palavras, se não me engano. Ele ministrou umas 2, eu ministrei todas as outras. A barriga deste tamanho, que eu tive 6 obstruções intestinais, abri a barriga não sei quantas vezes. Eu tinha com as veias tudo arrebentado de soro, eu tinha saído do hospital na quinta, na sexta, eu estava ministrando no sábado, sapateando, sabe? Porque, irmãos, ou eu dou lugar para minha carne e fico morrendo de dó de mim na cama, ou eu reajo e vou, porque eu sei que o Senhor, Ele vai me ajudar. E se eu morrer lá, lucro para mim. Lucro para mim. Quem está me entendendo? Amém. Irmãos, isso eu estou falando de mim, não estou exigindo isso de você. Porque cada um faz conforme a sua fé. Né? Cada um vai até onde consegue ir. Então, cada um tem um limite. Deus respeita o limite de cada um. Então, tem uns que tem um limite maior. Porque eu falo, eu tinha um limite maior nas coisas do mundo. Eu nunca fui de prostituir, casei virgem, nunca fui de me drogar, nada. Mas as coisas que eu fazia assim, com maior intensidade. Eu me converto, vou fazer de levinho para o Senhor? Não. Aí que eu, sabe, eu falo, Senhor, eu quero, se eu morrer de enfermidade, eu vou morrer e falar do Senhor, salva. Entenderam? Então é tempo disso. É tempo de nós crermos, porque o Senhor Jesus falou, haverá fé na terra ainda quando eu voltar. Quem pode dizer, da minha parte, sim, Senhor. Amém. Da minha parte, sim, Senhor. Eu quero crer até o fim. Eu quero crer até o dia que o Senhor voltar, ou até o dia que eu morrer, eu quero crer. Porque o dia que eu deixar de crer, Senhor, me dá um jeito de me matar logo. Porque eu não vou prestar para mais nada. Vocês estão entendendo? Hoje nós vivemos para o Senhor. Aleluia. Né? Como Paulo falou. Se vivemos ou não. Nós morremos, isso, que em Cristo eu fui crucificado. O velho homem foi crucificado em Cristo Jesus. E eu viver não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que hoje eu tenho pela fé naquele que me salvou. Então acabou. Não tem pro diabo. Não tem negócio. Não vem querer negociar, porque o diabo ele é astuto. Ele é estrategista de primeira, porque ele vive em guerra. Então ele é estrategista e ele quer que a gente entre na dele. Então, queridos, não dê brecha, não dê moleza para ele, não negocie nenhuma unha com ele, porque ele tentou negociar com Moisés. Ele tentou negociar. Você vai, mas as mulheres ficam. Você vai, mas o rebanho fica. Você vai, mas as crianças ficam. Você vai, mas o neném. Ele falou, não, acabou, não vai. Nenhuma unha vai ficar aqui. Nós vamos adorar, vamos sacrificar e tudo que é nosso vai junto. E é tanto, queridos, que quando o Senhor falou, agora vocês entram aí nas casas dos egípcios, que eles vão dar tudo para vocês. Ouro, placas, pedras, colar, roupa. E depois você vê quando eles estão lá no deserto, que Moisés vai construir a tabernáculo, o que é que o Senhor pede? O ouro, a prata, o bronze, os estofos, tudo. Vem em oferta de graça. Então eles ganharam de graça eles foram lá e ofertaram a construção do tabernáculo. Então, Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo hoje comigo e com vocês. Muitas vezes não é para agora, não, mas é para amanhã. Mas é para quando a gente estiver no deserto. Mas é para quando a gente sair do deserto. É para quando, sabe? Então, nós não podemos ter uma ótica meramente humana. Claro que a gente sempre vai olhar também com os olhos humanos. Mas a ótica de Deus, ela alcança coisas que nós não alcançamos. Os nossos olhos naturais, como minha mãe falava, né, enxerga um pau na frente do nariz. Mas a ótica de Deus, querida, ela te leva a enxergar como a águia. Está lá em cima, enxerga tudo. Enxerga a presa lá dentro do mar, dentro do rio, vem um voo rasante. Sabe o alvo? Aquele que tem a ótica de Deus sabe qual é o alvo. Não fica atirando para tudo quanto é lado. Sabe? O nosso alvo é Cristo.
Nós temos um propósito, não somos qualquer um que estamos vivendo qualquer coisa ou qualquer dia. Nós somos mulheres escolhidas e separadas por Deus para cumprir um propósito santo, para fazer uma vontade de Deus que é todo. Imagina Deus Todo-Poderoso fazendo algo na minha vida, na sua vida. Então não tenha medo desse olheiro, não tenha medo, porque tem mulher que ora e fala assim, não vou nem falar se o Senhor quiser, porque vai que Ele quer diferente. Fala, querido, porque Ele é assim, mesmo se a vontade dEle for totalmente diferente da minha ou da sua, Ele vai convergir o meu coração pelo seu. Ele sabe até onde eu vou suportar. Ele vai moldando. Ele sabe que se ele forçar um pouco, vai arrebentar na mão dele. Mas ele vai moldando, ele vai ajeitando, ele vai tirando, ele põe no fogo, tira uma sujeirinha aqui, tira uma rebarbazinha ali e vai moldando até ser vaso perfeito. Amém? Aleluia! Amém. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé.